Oi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Sandy Moreira e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Essa é uma disciplina fundamental para todos os profissionais da saúde, né? Afinal, vocês, mesmo que trabalhem aí futuramente em instituições, privadas, empresas privadas, mesmo assim vocês vão prestar contas, né? Vocês vão estar trabalhando também para o Sistema Único de Saúde. A história do nosso Sistema Único de Saúde é bem interessante, é muito importante, né, para poder entender aí, para a gente conseguir entender todo esse processo, como que acontece o SUS, né? Vocês vão entender que o SUS não se limita apenas ali aos ambientes hospitalares, a gente tem aí uma rede de serviços, inúmeros programas, que são muito importantes para a população, né, para a população brasileira. O Sistema Único de Saúde, ele é muito bonito no papel, ele foi pensado, lógico que pensando ali nos direitos da população, na saúde da população, sempre ali visando a saúde de uma forma coletiva, né, pensando em todos, levar saúde a todos, abrir as portas realmente ali do sistema para o usuário, né? E você aí, como futuro profissional de saúde, precisa conhecer esse sistema, né? Você precisa saber como funciona o SUS, como que ele se constituiu, como que se construiu. Na verdade, entender como que se construiu a saúde no Brasil, né? Entender cada passo ali, as primeiras formas de saúde que vocês vão ver na aula de hoje, que é muito importante aí para vocês. Então, o tema da nossa aula de hoje é Sistema Único de Saúde, SUS, princípios e diretrizes, tá? Gestão e financiamento. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1.1, que fala da implantação ali do SUS, né? A história da saúde brasileira. Então, a história da saúde brasileira, como eu falei, né? Vamos entender como que se passou aí, como que aconteceu, quais as primeiras formas de saúde. Então, pessoal, quais as primeiras formas de saúde? Antes da chegada ali dos portugueses, né, nós tínhamos aí os povos indígenas e a representatividade ali, a figura que representava a saúde para eles eram os pajés, né? E nós tivemos a chegada dos portugueses, dos jesuítas, que trouxeram ali suas formas de saúde, né? De acordo ali, lógico, de uma forma bem limitada, de acordo com os conhecimentos que eles tinham na época, que também eram muito escassos. As primeiras formas de saúde indo lá para 1808, né? A família real portuguesa, né? Ela construiu a primeira escola de medicina. O médico era a figura central. Isso é muito interessante você prestar atenção em relação ao médico como figura central, porque a gente percebe até hoje, né? Até nos dias de hoje, essa cultura, né, que tem em volta aí do médico como figura representativa da saúde. Então, muitas vezes a gente ainda vê a população achando que só o médico é ali a figura representativa da saúde. E não é assim, né? Então, nós temos aí inúmeras profissões que são ali da saúde e que também precisam ser enxergadas como. Em 1550, pessoal, em Portugal, existiam ali os almotáceis, tá? Que eram ali encarregados pela saúde do povo. Então, era a figura ali da saúde, né? Com o papel justamente de verificar, olha que interessante, os gêneros alimentícios, tá? E destruir os que estavam em más condições. Então, o que acontecia? Professora, como assim? Eles verificavam os alimentos. Isso era forma de saúde? Sim, gente, era a forma que eles tinham, né, de saúde pública também, né, se você analisar. E aí eles controlavam os alimentos, o que chegava nos portos, o que podia, né, ser distribuído para a população, o que estava estragado, o que não estava, o que podia ser consumido, porque realmente se eles ingerissem os alimentos que não estivessem bons para consumo, provavelmente iriam adoecer, né? Então, também era forma de saúde ali nessa época. E aí, ainda, né, em 1550, ao Brasil colônia, eram ali extensivas as legislações e as práticas vigentes em Portugal, tá, pessoal? Então, a gente tinha aí todas essas... tudo que era lei em Portugal, tudo que se tinha em Portugal, ainda, no caso, tinha que ser replicado aqui no Brasil, tá? Em
1808 teve aí a criação da primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, tá? E aí, em 27 de fevereiro do mesmo ano, foi criado o cargo de provedor-mor da saúde da Corte e do Estado do Brasil, tá? Foi aí um embrião dos serviços de saúde dos portos, com delegados ali nos estados. Então, eles ficavam responsáveis, né, pelos povos, por quem ia desembarcar, embarcar, né, se tinha alguma doença, as pestes, né, da época. E aí, tinha o alvará sobre regimentos, né, e jurisdição do físico-mor e cirurgião-mor e os seus delegados. Em 1900, gente, foi criado aí, em 25 de maio, o Instituto Soroterápico Federal, com o objetivo de fabricar soros e vacinas contra a peste, né, que era ali uma das doenças que apareciam, né, infecciosas ali, virais, que acabavam matando, dizimando ali, né, matando muitas pessoas. E aí foi criado em 25 de maio, né, esse instituto justamente com o objetivo de fabricar os soros e as vacinas. Então, nós tivemos a República Velha lá em 1889, 1930. Na República Velha, o Brasil ele estava tomado por doenças transmissíveis, tá? Como febre amarela, varíola, tuberculose. O governo ele criou ali, junto com Oswaldo Cruz, foi implementado por ele, a Reforma Sanitária de 1904. O Oswaldo Cruz ele tinha 4 pontos principais para combater as doenças, né? Ele colocou ali como propósito: desinfecção das cidades, demolir os lugares prejudiciais à saúde, tá? Então, se você morasse ali e tivesse algum foco de doença, ele ia lá e queria demolir. Notificação permanente das endemias e vacinação obrigatória. Prestem atenção nisso, a vacinação era obrigatória. E é muito interessante você entender esse contexto. Por quê? Porque naquela época ninguém explicava, né? Não se tinha promoção, prevenção e saúde, era só a prevenção deles, era essa vacinação, o controle dos portos, essa questão da desinfecção das cidades, e eles não tinham uma comunicação com a população não sabia o porquê que precisava da vacinação, né? Os protocolos que eles estavam fazendo. Então, com certeza, isso aí foi um choque em relação a obrigar a população a se vacinar de uma forma nada simpática, né? Muitas vezes agressiva pelo governo ali. E aí, no que se refere à saúde preventiva no Brasil, né, enfrentou aí diversas dificuldades institucionais, administrativas, limitando o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. E uma expansão também da assistência médica veio atrelada aí ao mercado. Mas também, principalmente, pelo lento processo, tá, de formação da consciência dos direitos humanos. Então, as pessoas, em relação aos seus direitos, elas não tinham esse conhecimento, elas não buscavam saber, né, dos seus direitos. E acabavam, se você analisar, né, antes não tinha o SUS. Então, as pessoas, para ter tratamento médico, na maioria das vezes, ela tinha que ter dinheiro. Se não tivesse, infelizmente, ou através ali das Santas Casas de Misericórdia, né, para ser atendido, ou às vezes morria em casa, né? Não tinha condições de ser tratada. Então, se você analisar a forma de saúde pública que tinha, né, que a gente começa a enxergar aí, através do Oswaldo Cruz, com essa reforma sanitária, foi muito em relação ao controle das endemias, das doenças e a vacinação obrigatória. No movimento pela redemocratização do país, cresceram os ideais, né, pela reforma da sociedade brasileira, com o envolvimento aí de diversos setores sociais, sujeitos coletivos e pessoas de destaque. Então, os sanitaristas, eles ocuparam ali, né, os postos importantes no aparelho do Estado. Em 1904, né, como eu falei, teve aí, né, instituiu-se a reforma de Oswaldo Cruz, que criou o serviço de profilaxia da febre amarela, que estava matando muita gente. Instituiu a inspetoria ali, né, de isolamento, desinfecção, com responsabilidade ali de combate à malária e à peste no Rio de Janeiro. Isso em 1904, tá, gente? E aí teve um decreto de 1261, de 31/10 de 1904, que tornou obrigatória em toda a República a vacinação e a revacinação contra a varíola, tá? E aí, pessoal, na reforma de Oswaldo Cruz, foi criada a Diretoria Geral da Saúde Pública, tá? E aí onde era o quê? Os objetivos: atender
aos problemas, né, da saúde da capital do país e prosseguir ali na defesa sanitária dos portos brasileiros. Então percebam que eles se importavam ali muito com os portos, né? Por quê? Porque ali chegavam cargas, mercadorias, pessoas, e ali era uma forma de controlar se estavam vindo pessoas doentes, né, que iriam ali transmitir essas doenças para as outras, né, para os moradores ali. Então, tinha esse cuidado. Realmente, essa reforma, né, ela veio de uma forma muito bruta para a população, tanto que vocês vão ver que a gente teve aí uma rejeição em relação à vacina, muito pelo que eu falei para vocês, em relação da falta de comunicação, da falta de conhecimento da população, né, e da imposição do governo sem tato, sem cuidado, sem esclarecer para a população quais os benefícios dessa vacina e dos métodos, mas muito desses métodos, né, desnecessários também, muito limitados os conhecimentos, e aí, né, uma brutalidade que não tinha necessidade. Então as pessoas elas não tinham seus direitos realmente mantidos ali, né? E aí, né, em 1904, uma epidemia de varíola assolou o país. Somente ali nos 5 primeiros meses, tá, pessoal? 1.800 pessoas foram internadas ali no Hospital de São Sebastião. E aí, ainda em 1904, né, embora a lei prevendo aí essa imunização compulsória das crianças contra ali a doença estivesse em vigor desde 1837, ela nunca foi cumprida. Então, prestem atenção, existia uma lei, né, que já obrigava a vacinação compulsória das pessoas. Só que ninguém tinha colocado, de fato, ali em prática. E aí, em 29 de junho de 1904, o governo pegou, né, e enviou ao Congresso um projeto restaurando justamente a obrigatoriedade ali da vacina, tá? Dessa vacina antivarílica. E o que aconteceu? Suas cláusulas, né? Quais eram as cláusulas dessa lei? Vacinação antes dos 6 meses de idade, né? Era para ser obrigatório. Vacinação para todos os militares. Revacinação de 7 em 7 anos. E a exigência do atestado de imunização, prestem atenção, era a forma de obrigar as pessoas, né? Precisava apresentar o atestado de imunização para candidatos a qualquer, né, quaisquer cargos ou funções públicas, para quem quisesse se casar, para quem quisesse viajar ou matricular-se numa escola. Então, se a criança não podia estudar se não estivesse vacinada, né, a pessoa não podia casar, não podia viajar, não podia assumir cargos públicos se não estivessem vacinadas. Era a forma que eles tinham para obrigar as pessoas, né? E aí davam ainda a polícia, nessa lei, ela ainda dava à polícia sanitária poderes para convidar todos os moradores de uma área de foco a se imunizarem. Então a gente consegue até ver na imagem aí. Então realmente essa polícia, ela chegava na casa da pessoa não com todo cuidado, respeito, solicitando a presença dela. Então eles chegavam realmente de forma brutal, né, quebravam as coisas, arrombavam as portas, né, às vezes batiam nas pessoas. Então realmente não era uma situação agradável para a população, realmente uma situação que tirava ali, vai contra todos os direitos humanos, né, contra o direito de escolha, e não se tinha explicação de nada. Então, às vezes a gente pensa, nossa, mas é uma vacina, não precisava de tudo isso. Mas é justamente isso, as pessoas não tinham consciência da importância da vacina. Se você analisar até hoje, né, com todos os conhecimentos, com todos os artigos, todos os estudos, toda a tecnologia que a gente tem, ainda existem pessoas que se recusam, né, a se vacinarem. E a vacina ela é fundamental, né? Quando vocês aí que são futuros profissionais da saúde, durante os estudos de vocês, né, a vida acadêmica de vocês, vocês vão perceber a importância da vacinação. A vacinação ela conseguiu aí, o quanto as pessoas não morriam por doenças que hoje a gente conseguiu erradicar, né? Então a gente tem aí, graças a Deus, essas vacinas, assim como temos os medicamentos, o antibiótico. Então, a tecnologia, ela vem, né, e ela vem trazendo novidades, coisas que vêm beneficiar a saúde da população e aumentar também a expectativa de vida. E aí, nessa época, infelizmente, não era explicado, né? A população ela não tinha esse discernimento e nunca deve ser obrigatório, né? A população ela precisa ser orientada, ela precisa ser conscientizada a respeito, para que eles realmente queiram, né, essa vacina. E aí, o que acontecia lá na época? Quem se recusasse a se vacinar,
o que aconteceria? Seria submetido à observação médica em local ali apropriado, pagando as despesas da estadia. Ou seja, se você se recusasse a se vacinar na época, você ia ter que ir para um hospital e lá você ia ficar em observação e você ia ter que pagar por esse tempo que você ia ficar ali. Então, quem que naquela época ia ter condições para isso, né? Então, as pessoas não tinham dinheiro, às vezes, nem para alguma consulta realmente necessária, quanto mais para pagar, né, essa estadia aí. Então, realmente era uma forma da pessoa não ter saída. Ela tinha, né, que aceitar essa vacinação. Então, o projeto ele estipulava ainda punições e multas, tá, para os médicos que emitissem atestados falsos de vacinação e revacinação, e obrigava os diretores dos colégios a obedecerem justamente às disposições sobre a imunização dos estudantes, né, e instituía aí essa comunicação de todos os registros de nascimento também. Então, a pessoa não tinha escapatória, tá? Para onde ela tentasse fugir ali ou burlar o sistema, não daria certo. Então, era para todo mundo ser vacinado. Essas medidas draconianas, que realmente são, né, foram draconianas, estarreceram a população e veio aí uma grande oposição ao Oswaldo Cruz, tá? E atingiu ali o seu ápice. Os jornais, eles lançaram uma violenta campanha contra a medida, né? Parlamentares e associações de trabalhadores prestaram ali, protestaram, foram para as ruas mesmo, tá? E foi organizada uma liga contra a vacinação obrigatória. Então, como vocês viram, a mídia, né, em vez de facilitar, de ajudar, de orientar, de trazer ali conhecimento para a população, ela foi contra a vacina, né? Causou uma revolta na população. E aí foram para as ruas, fizeram barricadas, né? No dia 13 de novembro estourou justamente, né, de 1904, estourou aí a revolta da vacina, né, histórica. Então, a gente, né, hoje a gente entende a importância da vacinação e muita gente esperando por vacinas aí, e nessa época as pessoas se revoltaram contra. Choques ali com a polícia, as greves, barricadas, quebra-quebra, tiroteio nas ruas, a população ela se levantou contra o governo. E aí, em 1904, no dia 14 de novembro, a Escola Militar da Praia Vermelha aderiu à rebelião, mas após um intenso tiroteio, os cadetes, né, eles foram se dispersando, e no bairro da Saúde, né, no Porto Arthur Carioca, os protestos ainda continuaram. E aí, finalmente, gente, o governo ele decretou um estado ali de sítio e no dia 16 de novembro conseguiu aí derrotar esse levante, essa greve, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Então, mesmo que o governo tenha conseguido dispersar a população, mesmo assim ele acabou tendo que atender, né, ao pedido aí de retirar a obrigatoriedade da vacina. Então, olha que interessante, a população foi para a rua protestar, né, e conseguiu o que eles queriam, né? Tiraram aí a obrigatoriedade. A democratização na saúde fortaleceu-se ali no movimento pela reforma sanitária, tá? Avançando e organizando suas propostas na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, que conferiu aí as bases para a criação do Sistema Único de Saúde. Então, lá, né, devido a essa redemocratização, devido às pessoas passarem ali a reconhecer os seus direitos, nós tivemos aí essa importante conferência, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986, já bem pertinho aí, próximo à criação do Sistema Único de Saúde, né, que foi em 1988. Então, nós temos aí, muito importante essa data, tá, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque a partir dela a gente teve aí as primeiras ideias, né, a respeito da criação do Sistema Único de Saúde, foi discutido aí todos os direitos da população a respeito da saúde, tá? Então, aí as pessoas já estavam, né, já tinham pensado bastante, já tinham ido atrás, já tinham protestado, já tinham falado do quanto do quanto é importante a saúde pública, né? Do quanto as pessoas realmente precisam ser assistidas, porque não eram, né, como eu falei para vocês, não tinham esses direitos, elas não conseguiam. Então, para poder ter assistência médica, ou era ali por doação, né, ou de muito esforço para conseguir pagar uma consulta. Então, a saúde brasileira ela se limitava muito
a vacina, a endemias, né, mas não a assistência médica de fato ali concretizada. Além do SUS, outros sujeitos de direito também foram reconhecidos, né? Povos indígenas, crianças e adolescentes, deficientes físicos, tá? Inegavelmente, a sociedade brasileira ela deu um passo significativo em direção à cidadania, tá? É preciso, porém, reconhecer que a proteção e a promoção à saúde são de responsabilidade pública, tá? Ou seja, de competência de todos os cidadãos do país. Então, todos nós somos responsáveis, o que implica aí na participação e controle social permanente. Então, nós precisamos estar presentes, né, no Sistema Único de Saúde. Nós precisamos conhecer, ter conhecimento para poder cobrar também. O SUS que temos, né, e o SUS que queremos. Então, eu coloquei aqui para vocês uma chargezinha, né, que fala desse exemplo, desse contraste da informação, né, da mídia, do que a informação ou correta ou falsa faz ali para a população. Então, a gente teve aí, em 1904, né, a imprensa ela disseminou aí a revolta contra a vacina da febre amarela e tem aí, né, por exemplo, eles dizem aí, em 1904, tem que vacinar, né, o governo dizia, e a população dizia, não queremos, e se revoltou, tivemos essa revolta. E aí, já em 2008, não sei se vocês vão se recordar, mas a imprensa disseminou uma paranoia, né, para a vacina da febre amarela, que vocês sabem, né, que a vacina da febre amarela na região norte, ela faz parte do esquema, mas região sul-sudeste, né, justamente porque não é uma região que tem essa probabilidade, essa facilidade de desenvolver essa doença, não tem no esquema de vacinação, só quando eles vão fazer alguma viagem internacional, alguma coisa do tipo, que é necessário. Então, eles não tinham, né, no esquema de vacinação essa vacina. E a imprensa, ela disseminou essa paranoia e a população, o governo dizia, né, a população dizia, nós queremos a vacina. E o governo dizia, mas não precisa vacinar, não tem necessidade. Então, a informação faz total diferença. E, geralmente, a imprensa ela tem esse poder, né? Os meios de comunicação têm esse poder com relação à população. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o tópico 1.2, que fala da implantação do SUS História da Saúde Brasileira, né? Então, antes aí da criação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, tá? Com apoio ali dos estados e municípios, ele que desenvolvia quase que exclusivamente ali todas as ações de saúde. Quais eram essas ações? Geralmente ações de promoção da saúde, né, e prevenção de doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. Então, como eu falei para vocês, não estava muito relacionado aí à prestação mesmo de serviço, né, a consultas médicas. E aí todas essas ações elas eram desenvolvidas com caráter universal, né, ou seja, sem nenhum tipo de discriminação com relação à população beneficiária, né? Então não escolhia paciente, era para ser para todos. Um conjunto de datas, gente, marcaram ao longo do caminho da constituição, né, do SUS, como a principal política pública de saúde brasileira. Então, como vocês viram, né, o Sistema Único de Saúde ele não foi criado do nada. Então, as pessoas antes não sabiam muito dos seus direitos, não cobravam, a assistência que se tinha era muito pouca, né, não era o que é o ideal para a população. Então, realmente, a gente tem aí um conjunto de datas de políticas, né, que foram desenvolvidas, que fazem parte da construção do Sistema Único de Saúde. Eu digo que parece assim como se fossem degraus, né, até chegar ao topo ali, que é o Sistema Único de Saúde. As datas elas são marcadas por momentos de definição de políticas governamentais, né, traduzidas em legislações específicas que de alguma forma pavimentaram, né, construíram aí o caminho para o Sistema Único de Saúde. Uma dessas datas, né, uma dessas políticas que foram desenvolvidas, né, é a criação das caixas de aposentadoria e pensão em 1923, através da lei de Eloy Chaves, tá, que cria essas caixas. Então, ela veio ali, né, essa lei vem conferir um estatuto legal já às iniciativas que existiam dos trabalhadores de fábrica. Então, prestem atenção na história da saúde, né, do SUS, nessa construção. Os trabalhadores, né, percebiam ali que tinham necessidade de ter uma aposentadoria, que precisavam ter seus direitos assegurados e começaram a cobrar isso. Né? E o governo, para poder conferir direito a eles, através da cobrança deles, também dos donos das fábricas, fizeram, através da lei Eloy Chaves, as caixas de aposentadoria e pensão, para conferir ali o direito à pensão e aposentadoria
né? E também ali, de alguma forma, uma assistência médica. Então, era como se fosse uma poupança, né? Visando aí garantir essa pensão em caso de algum acidente ou afastamento de trabalho, né, por doença ou uma futura também aposentadoria. Como que funcionava, né? Como que funcionava essa questão dessas caixas? Os trabalhadores, eles retiravam 3% referente ao valor do seu salário, o governo e o empregado, né, e o dono da fábrica também. Então, eles retiravam aquele valor e ficava guardado ali, né? E aí, quando precisava de uma assistência médica, de uma consulta, eles pegavam o valor necessário e pagavam, né, para o setor particular, ali, para um médico particular, para um hospital particular, para aquele funcionário ele ter ali os seus direitos assegurados, tá? Então, era assim que funcionava. Professora, e aí família, as outras pessoas, elas, né, que não eram trabalhadores de fábrica, tinham esses direitos? Não, era só esses trabalhadores, tá? Então, a CAP aí de 1923, com essas caixas surgem as primeiras discussões sobre a necessidade de se atender justamente à demanda dos trabalhadores. Então, se você analisar, né, a saúde pública veio muito por causa dos trabalhadores, dessa consciência, né, de direitos, dessa busca por seus direitos. Nascem nesse momento complexas relações entre o setor público e privado, tá? Então, ficava meio que um jogando a bola para o outro, de quem tinha que ter mais responsabilidade com os funcionários, né, com esses trabalhadores. E até hoje, se você analisar, né, persistiram aí essas complexas relações. Então, a gente teve a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, que são os IAPs, lá em 1932, tá? E eles foram criados no estado do Novo Getúlio Vargas, também ali, né, por busca dos seus direitos dos trabalhadores. Então, o que acontecia? Os institutos, eles podem ser vistos como resposta por parte ali, né, do Estado a essas reivindicações, essas lutas dos trabalhadores, no contexto da consolidação dos processos de industrialização e urbanização brasileiros. Acentua-se aí o componente de assistência médica. Então, com o IAPS, começaram a dar mais atenção para a assistência médica desses trabalhadores, em parte por meio dos serviços próprios, que eram pouquíssimos, escassos, mas principalmente por meio aí da compra dos serviços do setor privado, como eu falei, né? Então, às vezes o trabalhador precisava de um atendimento médico, eles pagavam ali uma consulta, tiravam desses institutos o valor, né, para poder pagar para o trabalhador ter esse direito. Lembrando que isso seria descontado do valor, né, a princípio ali daquele valor final. E aí, o interessante é que só tinham seus direitos assegurados só os trabalhadores formais ali, de carteira assinada, vamos dizer assim. E, pessoal, e ali já não eram mais só os trabalhadores de fábrica, tá? E aí, em 1965, teve a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, que resultou justamente da unificação dos IAPs no contexto do regime autoritário, tá? De 1964. O que aconteceu? Os IAPs, eles queriam resistir, eles não queriam essa unificação, mas, né, o INPS vencendo as resistências a tal unificação por parte das categorias profissionais que tinham ali institutos mais ricos. Então, acontece que os trabalhadores que tinham um salário maior, não queriam se misturar, né? Não queriam, mas, mesmo assim, foi unificado tudo com o INPS. Então, como funcionava, né? Com as CAPs era 3%, com o INPS, o empregado ele dava 8% do salário e o empregador também. Aqui o interessante é que o trabalhador informal, se ele quisesse garantir, né, uma aposentadoria, pensão, assistência médica, ele poderia contribuir e aí ter esse direito assegurado, tá? E aí, no caso, o trabalhador informal, né, que não tinha carteira assinada, ou até um microempresário, vamos dizer assim, ele tinha que dar 16% do seu rendimento, né, como contribuição, para poder ter esses direitos assegurados. O INPS, gente, ele consolida aí o componente assistencial com marcada opção de compra, tá, dos serviços assistenciais do setor privado, concretizando aí o modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado, que terá uma forte presença no SUS. Né? Então, hoje a gente ainda consegue ver isso impregnado ali, enraizado na população. Então, a população ela tem muito essa questão de só hospitalocêntrico, que só procura ali o serviço já quando está passando mal, né? Quando está curativista da mesma forma, já quando está doente, já para curar, né?
e sempre pensando no médico como uma figura principal. E aí, em 1977, com a criação do SIMPAS e do INAMPS, tá? Que em 1907 foi criado o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, que é o SIMPAS, e dentro do SIMPAS, gente, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, prestem atenção que a assistência médica está sendo mais valorizada, né, a partir daí. Então, que passa a ser, né, o INAMPS passa a ser o grande órgão governamental ali, prestador da assistência médica, tá? Basicamente, justamente à custa da compra dos serviços médicos hospitalares especializados do setor privado. Então, isso que acontecia? Causava muitos gastos. Então, em vez deles oferecerem, né, não tinham muitos hospitais públicos, tinham pouquíssimos. E aí, eles acabavam tendo que pagar, né, comprar do setor privado esses serviços. E aí teve a criação de um teto para pagamentos de consultas e procedimentos e teve privilégios à atividade do setor privado. Então, isso não deu muito certo, porque passaram a gastar muito, né? Passaram a tirar muito desse dinheiro que era para aposentadoria e pensão. Intensa participação social, né, deu-se logo após a fim da ditadura militar, iniciada em 1964, e consagrou aí uma concepção ampliada da saúde. As pessoas começaram a perceber que tinham que ter seus direitos assegurados. E aí, né, como eu havia falado para vocês, a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986 foi muito importante, foi relevante mesmo aí, né, para hoje a gente ter aí o Sistema Único de Saúde SUS. Então, o princípio da saúde, né, através dela eles colocaram o princípio da saúde como direito universal e como dever do Estado, princípios eixos, né, que seriam ali plenamente incorporados na Constituição de 1988. Nós tivemos aí um pouco antes da criação do SUS, né, em 1987, a criação do SUDES. O SUDES ele é muito importante, gente, né, o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, porque pela primeira vez o governo federal ele começou a repassar recursos, verbas, né, para os estados e municípios conseguirem ali ampliar os seus serviços de saúde, que já eram prenunciado ali a municipalização que viria com o SUS. Então, é a forma de fazer com que os estados e municípios conseguissem oferecer a saúde, né, para a sua população. Podemos localizar no SUDES, como eu falei, os antecedentes mais imediatos ali da criação do Sistema Único de Saúde. E aí, lá em 1988, a gente tem, com a Constituição Cidadã, a criação do Sistema Único de Saúde, né, que estabeleceu aí a saúde como direito de todos e dever do Estado, tá, gente? Então, a partir daí, a gente teve a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Então, a história da saúde brasileira lógico que aqui eu contei de uma forma mais resumida, mas vocês enxergaram aí que a gente teve toda uma luta, toda uma reivindicação, todo um processo de conscientização dos seus direitos para que a gente, né, conseguisse aí hoje, graças a Deus, ter o Sistema Único de Saúde, que né, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que vocês vão enfrentar ali no momento que começarem a trabalhar também, né, hoje já provavelmente enfrentam como usuários, mas que a gente precisa entender esse sistema e tentar, né, fazer a nossa parte para conseguir melhorá-lo, tá? Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante aí do assunto. Beijão para vocês e tchau, tchau.